Chers frères et sœurs, bienvenue à ces moments de méditation, moments de dévotion, moments de louange et adoration à notre Dieu et bon dimanche. Ici c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Nous sommes serviteurs de Dieu ici à l'église d'Assemblée de Dieu au Brésil, où nous servons la diaspora, l'immigration, mais aussi l'église, le corps de Christ, au travers de ma théologie biblique missionnaire. Et que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche et bienvenue à notre moment de réflexion, moment de méditation de la parole e moment d'intercessão. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de devoção, momento de adoração ao nosso de Deus, momento de conscientização missionária. Aqui é o pastor missionário Moussa Diabaté, somos servos de Deus aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, no São Paulo, onde a gente trabalhamos, servimos a igreja, o corpo de Cristo, através do momento de conscientização missionária, um momento de devoção ao nosso de Deus, um momento também onde a gente ora, intercede pelos povos, nações e culturas. Bem-vindos ao nosso momento de reflexão, momento de meditação da palavra de Deus. É um momento transcultural, um momento de conscientização missionária. Queridos, vamos orar em francês por começar nosso momento de culto, nosso momento de devoção. Um bom domingo a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos hoje um domingo, dia de Senhor, dia da alegria, dia da adoração a nosso Deus, dia de meditação da palavra de Deus, dia de gratidão a nosso Deus por tudo isso que Ele fez por nós. Ok? Oremos. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour que ces moments soient un moment béni à la lumière de ta parole de Dieu, un moment où nous allons méditer ta parole, un moment où ton esprit, nous avons besoin de lui pour qu'il puisse nous éliminer, et que ces moments soient un moment où nous allons méditer au travers de la méditation, que cela fasse du bien pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur, por tout cela. Querido Deus, te agradecemos por esse momento, que seja um momento de conscientização missionária, um momento onde o Espírito Santo nos ajuda, nos elimina, nos dá um entendimento, por entender a sua palavra, mas também que isso possa fazer bem por nosso alma, por nosso alimento espiritual, mas também por servir, por conscientizar, por encorajar, por animar nossos irmãos também que podem nos ouvir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de conscientisation missionnaire, un moment de dévotion à notre Dieu, un moment de louange, mais aussi un moment transculturel. Ici, c'est votre serviteur, le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Je suis serviteur du Seigneur ici au Brésil, à l'église d'Assemblée de Dieu, où nous servons la diaspora, la migration, au travers des messages théologie biblique, mais aussi missionnaire, au service du règne. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionário. Aqui é o pastor missionário Moussa Diabaté. Estamos servos de Deus aqui na Assembleia de Deus no São Paulo, onde a gente trabalha através de uma teologia, mas também de uma conscientização missionária, através de uma teologia bíblica, mas também do momento de desperto, um momento de ânimo por uma missão além das fronteiras, por povos, nações e cultura, a diáspora. Bem-vindos ao nosso momento de conscientização missionária, um momento de adoração a nosso Deus, um momento de devoção. E queridos, vamos começar nosso louvor para um cântico em língua bambara. A língua bambara é uma língua que se fala lá no continente africano, em vários países, como na Costa do Marfim, no Mali, no Burkina Faso, na Guiné e também no norte do Senegal. Enfa Allah, ô Deus nosso Pai. Nous allons louer le Seigneur avec cette louange. Enfa Allah, avec un moment où nous allons adorer à notre Dieu. Je veux que tu adores, mon frère et sœur. Toi et ta famille, adore. Querido irmão, tu pode abrir seu coração. Adore a Deus. Adore. Que povos, nações e cultura lhe adorem. Parce qu'il est Deus. Il merece nossa adoração. Oh Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Alléluia. Merci notre frère Coucou, que Dieu te bénisse. Pasteur João, Jean-Pierre Colli,
depuis le Sénégal. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Toi et ta famille et ta mission. Nós saudamos nosso irmão evangelista Leonardo Koku, do nosso ministério. Ele é imigrante, ele é enfermeiro. Hoje ele está na frente da batalha. Ele está servindo como imigrante, mas também como profissional na área da saúde aqui em São Paulo. E Koku, nós estamos orando por ti. Nós oramos que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Isso também se chama conscientização missionária. Porque muitas pessoas entendem que os imigrantes vieram aqui, eles são perdidos. Não, temos pessoas responsáveis. Tem pessoas que Deus chamou e capacitou por lhe servir aqui no Brasil. Um deles é nosso evangelista, o irmão Koku. Ele é do Togo, ele é obrieiro também da nossa igreja. É um jovem que a gente recebeu no Brasil. A gente discipulou, a gente treinou. Hoje ele é obrieiro. Amém? E hoje Koku está servindo aqui em São Paulo e está na linha da frente. Ele estava comigo na sexta-feira, ele veio aqui, a gente orou, conversou com ele, ele me falou por mim: escuta, pastor, eu tenho caso, tem uma pessoa lá no hospital que pegou a coronavírus, a gente tem pessoas que estamos acompanhando, só Deus mesmo. Ele falou: vai na frente, meu filho, Jesus está contigo. Meu irmão, isso um pouco é o Evangelho de Cristo. Ele alcança, transforma, faz metanoia. Amém? Louva a Deus conosco. Meu frère Koku, que Deus te benisse. Amém. Estamos também online, nosso irmão, pastor missionário Jean-Pierre Colli. Ele está lá no campo missionário, Kolda, no norte do Senegal. Essa semana a gente conversou com o nosso irmão. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Jean Colli é casado com uma irmã nossa brasileira. Ele tem filhos. Eles estão no campo missionário com muitos anos. Eles estão fazendo um trabalho muito maravilhoso. E o pastor João, a gente vamos conversar na semana. A gente está dando uma orientação por eles, porque a gente precisa muito orar por eles. Porque até 2021, ano que vem, ele mandou um discípulo que está se formando agora no Senegal, no Dakar, na Assembleia de Deus, na escola pastoral, no seminário das Assembleias de Deus, no Dakar. Um jovem que se converteu com ele está sendo discipulado, ele foi mandado por se formar como pastor. E esse jovem pastor seminarista vai acabar a sua formação em 2021. Uma vez que ele se forma, ele vai cuidar da igreja lá do campo nativo. É isso um pouco nossa filosofia, isso que a gente entende sobre missão. Fazer dos povos nação discípulo. A gente não precisa de ir lá pegar, não. A gente tem que discipular, meu irmão. A gente tem que treinar. Uma vez que os nativos são prontos, preparar eles, levar eles a assumir a sua papel de responsabilidade. Isso que João fez. É isso um pouco nosso irmão fez. É uma maravilha ver isso. Hoje João pegou esse jovem, ele se converteu com ele, ele foi discipulado com eles, eles mandaram ele no seminário. O jovem vai se formar, ele vai voltar na sua cidade, ele vai voltar na sua terra, no Senegal, ele vai servir como missionário lá na sua igreja, onde nas suas culturas. É isso um pouco que a gente entende, esse é um pouco nosso chamado. Somos muito gratos ver que essa visão está crescendo no continente africano. E João, vamos orar por ele. Ele tem um trabalho muito legal, tem Santa da Saúde, ele faz muito jardim, planta, alimentação, frutos. Ele faz muito trabalho nos campos militares, ele faz trabalho nas escolas, ele faz discipulados. E recebe missionários por formação do campo. Ele está fazendo um trabalho muito legal. E hoje, eles estão muito louvando a Deus, vendo que lá no Senegal, lá na Kolda, tem uma igreja nativa, tem uma igreja local, tem formação de discípulos, tem jovens nativos que estão formando. Agora, em 2021, vai sair um jovem pastor. Esse jovem pastor vai assumir o trabalho. E João e a esposa deles, filho dele, estão orando. Deus vai mandar ele por 2 países. Só eles vão no Mali, na minha terra, ou eles vão na Guiné-Bissau. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus vai levar ele por essa visão missionária. Esse é um pouco o nosso trabalho, meu irmão. As pessoas que achavam que estamos aí, meu irmão, oba é tu que está fazendo, que não tem visão missionária, meu irmão. Que não sabe o que está fazendo. Nem tem passado, nem tem presente, meu irmão. Nós temos um momento de desperto missionário, meu irmão. Um momento de conscientização missionária, um momento de acordar. Ele falou aqui, nessa mídia, ele falou com pessoas, escuta bem, o momento chegou para o continente africano. É muito bom ver os 2 jovens agora que estão me acompanhando. Koku é um jovem togolês,
que está servindo na rearguarda, ele está na linha da frente. Na linha da frente, como profissional aqui no Brasil, ele está trabalhando com o coronavírus. E muitos imigrantes estão ajudando, muitos estrangeiros estão ajudando por lutar aqui no Brasil, cuidar dos brasileiros. Temos missionários no campo que estão fazendo trabalhos maravilhosos. E nossos trabalhos aqui é levar isso à conhecência, mas também a despertar homens e mulheres de Deus, não pessoas que não sabem o que está fazendo, mas pessoas de Deus que vão abraçar essa causa, vão ser encorajados nessa causa, e vão caminhar nessa causa, porque isso é o papel da igreja, isso é a missão da igreja. E hoje vamos falar sobre os dons, a missão e os dons que Deus concedeu à igreja por servir. Bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de devoção, momento de adoração a nosso Deus. Meu irmão, compartilha esse vídeo, esse link, eu converso, a gente vai meditar uma carta muito importante, um estudo sobre a carta dos Efésios. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de concentração missionnaire, moment d'adoration à notre Dieu, moment de desperte. Bienvenue, ici sur le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Nous sommes serviteurs de Dieu ici à l'Église Assemblée de Dieu au Brésil, à São Paulo, où nous servons la diaspora. Et nous avons en ligne notre frère Kokou Léonard. Il est du Togo, c'est un missionnaire, c'est un jeune que nous avons reçu ici au Brésil. Il est arrivé très jeune au Brésil. Ok? Mais quand il est arrivé au travers de la grâce de Dieu, Dieu l'a mis sur notre chemin. Kokou a été formé. Aujourd'hui, il est un ouvrier. Il a été formé, il a été disciplé. Aujourd'hui, il est évangéliste. Il a été ordonné, il a sa carte d'évangéliste. Il sert dans le ministère, le même ministère des Assemblées de Dieu avec nous. Et en plus de cela, Kokou s'est formé dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, Kokou est un infirmier. Il est dans la première ligne de bataille professionnelle. Il est en train de travailler dans les hôpitaux où il sert, où il travaille au niveau de la santé, au niveau d'une profession noble. Il est en train de servir le Brésil. Avec tout honneur, nous avons des immigrants, nous avons des étrangers qui sont en train de mouiller le maillot pour le Brésil. Ils doivent être respectés, ils doivent être honorés, on doit prier pour eux, que le Seigneur renouvelle chaque fois leur force. Queridos, nossos irmãos que estão aí na linha da frente, lutando com essa loucura que é o coronavírus, lutando por essa crise econômica, a gente tem que entender que Deus mandou muitos estrangeiros aqui. Muitos deles na área da saúde, como Kokou, do madrugado, tem muitos que estão na rua, ajudando, limpando, organizando, despertando. São pessoas que precisam de ser respeitadas. São pessoas que não precisam de favores, mas são pessoas que precisam de ser respeitadas, porque eles estão servindo a nação brasileira. Eles estão na linha da frente. E nosso momento é momento de orar por ele, um momento de unidade, um momento de desperto, um momento de intercessão, um momento de conscientização, onde a igreja, não só a igreja, mas a nação brasileira vai saber que Deus teve um propósito e Deus é missionário. Por isso que ele mandou pessoas de várias nações, culturas e tribos aqui no Brasil. Hoje, eles estão na linha da frente. Louvado Deus por isso. E vamos orar e respeitar isso. Nous avons aussi notre frère, le missionnaire Jean-Pierre Colli, qui est au Sénégal à Kolda. Il est en train de faire un travail merveilleux. Il a sa femme et ses enfants. Il travaille dans le domaine des maraîchages. Il fait des travaux au niveau de l'hôpital, au niveau des camps militaires, au niveau des écoles. Il est en train de servir son pays, le Sénégal, avec sa famille. Et aujourd'hui, le frère Jean a envoyé des jeunes qui sont en train de se former à l'école biblique des Assemblées de Dieu au Sénégal. Après cette formation, en 2021, ce jeune va occuper le ministère à Kolda. Et Jean et sa femme sont en train de prier pour une orientation missionnaire. Que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur les garde. Que tant au Mali où ils peuvent partir, ou qu'en Guinée-Bissau, que le Seigneur qui les a appelés, que le Dieu missionnaire qui les a appelés, qui les a transformés, qui les a utilisés au Sénégal, et qui a encore des projets pour eux sur le continent africain, le même Seigneur, le même Dieu qui les a donné ces dons, qui les a donné ces talents, le même Dieu les oriente, que le même Dieu les garde, que le même Dieu les donne l'entendement, que le même Dieu les donne le discernement et l'orientation pour le nouveau champ missionnaire. Queridos, hoje é muito orgulho saber que Deus está levantando homens e mulheres
no continente africano. Um continente que recebeu o evangelho da Europa. E hoje, esse continente está tomando o seu papel na evangelização e na missão do mundo. E hoje somos muito felizes de ver João é um deles. Uma pessoa que entendia a visão missionária. Uma pessoa que entendia a interesse do discipulado. Hoje, ele mandou um jovem que vai ser formado em 2021 nas igrejas da Assembleia de Deus do Senegal. Esse jovem vai assumir a igreja. E lá, João e a esposa dele vão ir para um novo campo no continente. Soit no Mali ou soit na Guiné-Bissau. E que Deus missionário, o Deus Pai que mandou ele, que capacitou ele, que chamou ele, que utilizou ele na Kolda, que tem ainda projeto por ele, o mesmo Deus continua a lhe capacitar, a lhe dar discernimento, a lhe dar entendimento. É um dos mais missionários do campo que a gente estamos acompanhando, que estamos orando, mas também que a gente estamos dando nossas orientações que a gente podemos. Queridos, nós temos um momento de concentração missionária, um momento de devoção ao nosso Deus, um momento de adoração. Hoje é domingo, dia do Senhor. E queridos, eu quero meditar com você, como a gente começou. Estamos meditando uma carta do Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 4, ok? A gente já meditou o versículo 1 ao versículo 6, onde a gente falou sobre a unidade da fé em Cristo Jesus, entre os irmãos. E hoje a gente vai meditar do versículo 7 até o versículo 16 do capítulo 4. Vamos falar sobre a igreja bíblica missionária. Nossa teologia aqui você vai entender. Nós estamos na Bíblia, meu irmão. Por isso que muitas pessoas não vão entender, porque não temos interesse. Não defendemos uma bandeira. Não tem um emprego, não tem salário a defender, meu irmão. Temos um propósito, temos um chamado. O Deus missionário nos mandou por fazer a obra, meu irmão. Ai de nós se a gente não proclama a verdade. Se a gente não fala o que Deus nos mandou falar. Então, meu irmão, hoje a gente vai falar sobre a igreja bíblica missionária. O que é a igreja bíblica? A igreja de Cristo, meu irmão. À luz da Escritura. A igreja fundada na base dos princípios bíblicos, dos apóstolos. Com entendimentos da palavra equilibrada. Teoria e prática. Não é roubar. Por isso que a missão, um pouco faz a missão, meu irmão. Não todo mundo que gosta de missão, não. Porque missão é prática. Missão é compromisso. Só faz missão quem tem compromisso. Pastor João Pierre, que está lá na Kolda, eu sei se que ele está vivendo. Ele está acompanhando muitos anos de trabalho dele. Eu sei se que ele está vivendo. Lá, ele foi numa cidade, numa comunidade. Ele não tem que esperar uma doação chegar. O que é isso que ele fazia? Nosso irmão João plantava semeça. Ele aprendeu a comunidade a plantar. Milho, arroz, feijão, batata, banana. Esperar a chuva. Preparar a terra. Esperar produzir e comer. Isso que estão fazendo. Cada vez que eu olho e recebo mensagem, eu recebo foto, eu vi plantas, frutos. A fácil, o povo estão comendo arroz. Milho que eles plantaram ele mesmo. Ele está fazendo um trabalho nas hospitais de higiene com a esposa dele. Eles vão nos hospitais, nas escolas. Hoje, ele mandou um jovem nativo, na escola bíblica, que vai se formar ano que vem. Ele vai ser pastor, ele vai entregar o trabalho por ele. Porque a hora chegou. Ele vai onde Deus manda. Então, meu irmão, nosso trabalho é um trabalho sério. É um trabalho de vida. É um trabalho da alma. É um trabalho de Deus. A obra missionária é uma obra de Deus. Missão é Deus. Eu não vou entrar nas identidades. Eu não vou entrar questionando. Eu sei que tem desvios. Amém, 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 glória a Deus. Nosso irmão, olha, ele escreveu aí. Eu faço jardinagem por ajudar as pessoas. É isso. Ele planta por ajudar as pessoas. Por quê? Ele entra numa comunidade, as pessoas estão com fome. O que é que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro. Ele não tem nada. O que é que ele sabe? Ele faz o jardinagem, planta, pega recursos das as pessoas comem. Para lurear por se ter livro missionário. Amém? Amém? Glória a Deus. Aí isso dá uma assistência à sua visão missionária. Ele integra a comunidade, ele entra na comunidade, ele tem respeito da comunidade, ele consegue dar alimento à sua comunidade.
E isso também lhe ajuda a sustentar a seus projetos missionários. É isso. Et c'est ça, mon frère João. C'est ça l'équilibre. Tu plantes, tu donnes à manger, tu rentres dans des communautés où les gens n'ont pas à manger. Ou qu'est-ce que tu vas faire? Tu plantes, tu apprends aux gens à planter, à s'aimer. Et tu reçois, au travers de cela, non seulement tu donnes des aliments aux gens, mais tu donnes une base à ta vision missionnaire. La mission, elle non seulement est théorique, elle est pratique. C'est ça, mon frère, ma soeur. Jésus dans le désert. Amen. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meu irmão frère. Meu irmão, Jesus no deserto pediu para os apóstolos. Jesus estava no deserto, no Marcos capítulo 6. E depois, Jesus, depois de um dia de muito trabalho, os povos estavam com fome. Tem uma multidão que vem atrás de Cristo. Os apóstolos falaram por Jesus. Jesus, é muito tarde. Despedir a multidão para o povo ir embora. Jesus falou por ele, escuta bem, só vai deixar a mão de embora quando você dá comida por ele. Os apóstolos, os discípulos não entenderam nada. Aí, eles não entenderam nada. Jesus, uma pessoa sensível. Jesus entende a fome, por quem tem fome. O objetivo da salvação. A salvação é essencial, ela é primordial, meu irmão. Tá certo? Por isso que a mensagem do evangelho não dá comida. É salvação, falar de salvação em Cristo. Tudo bem. Meu irmão, Jesus, ele tem muita teologia. Ele tem muito entendimento. Mas Jesus tem sensibilidade. Jesus tem humanidade. Jesus tem entendimento. O Senhor Jesus pediu por seus apóstolos, escuta bem, eu não tenho condição, eu não posso pedir à multidão com fome, criança, mulher, todas pessoas doentes, mandar ele embora com fome. Eu não tenho esse coragem. Agora, só quando vocês vão dar comida por ele, ele pode pedir embora. Os apóstolos não entenderam nada. Aí Jesus tem que, eles caíram fora porque não quis entender. Jesus teve que fazer um milagre, a multiplicação dos pães e peixes no deserto, dar comida para o povo, depois despedir dos povos. Isso que meu irmão estão fazendo aí no campo. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de adoração a nosso Deus, momento de louvor, um momento de desperta, um momento de louvor a Deus. Isso é muito importante. Você vem entender muita pessoa. Não, a África, não, meu irmão, África, Deus está cuidando do continente africano. Deus está levantando homens, profetas de Deus. João, nativo, Cocu, aqui, diáspora. Ontem estava falando com um jovem que estão no Canadá, tá certo? No estado da Alberta. Estou falando com jovens que estão na Europa. Deus está levantando homens e mulheres conscientizados, treinados, preparados por assumir a seu papel, a seu dever missionário. E Deus está levantando também, através do Brasil, através do passagem por Brasil, pessoas estão conhecendo Cristo aqui no Brasil. Deus está preparando pessoas aqui no Brasil. Por nosso irmão servir o Brasil como o nosso irmão Cocu, hoje, que está na linha de frente na área da saúde. É que Deus, na sua graça, nos guarda. Bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de adoração ao nosso Deus, momento de louvor. Querido, vamos fazer uma leitura do nosso texto hoje. Nous allons continuer notre moment de louange et adoration à notre Dieu. É um momento de dévotion, é um momento de louange à notre Dieu, é um momento de concertation missionnaire. Bienvenue à notre moment de concertation missionnaire. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Nous sommes serviteurs de Dieu ici à l'église d'Assemblée de Dieu au Brésil, où nous travaillons avec la diaspora, la migration et sur les peuples non atteints du continent africain. Queridos, aqui é o pastor missionário Moussa Diabaté. Somos servos de Deus aqui no Brasil, onde a gente trabalha com diáspora, mas a gente trabalha também com povos não alcançados, com ênfase no continente africano. Bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de devoção, momento de adoração à nossa palavra de Deus. Meu irmão, a gente vai meditar hoje a palavra de Deus, ok? Vamos fazer uma leitura e depois a gente vai fazer a meditação em francês e em português. Amém? Queridos, mes frères et sœurs, nous allons méditer la parole de Dieu en français, mais aussi en portugais, ok? Nous allons faire la lecture d'Éphésiens, le chapitre 4, du verset 7 au verset 16. Éphésiens, le chapitre 4, du verset 7 au verset 16. A leitura no Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Vamos fazer a leitura em francês e vocês nos acompanham. Amém? Cependant,
chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé, il est dit dans l'Écriture. Quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé les prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par des vagues et des tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, raccourant à la rue pour entraîner les autres à l'erreur. 15. Au contraire, nous proclamons la vérité avec amour. Nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme en tout solide, bien uni dans toutes les articulations dont il est pari. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme le don, le corps entier grandit dans le développement de l'amour. Que le Senhor bénisse la lectura da parole. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Meus irmãos, estamos continuando nossa meditação da palavra de Deus. Estamos meditando a carta de Paulo escrita aos Efésios. Essa carta de Paulo escrita aos Efésios faz parte das 3 cartas que a gente chama as cartas da cadeia, ok? São cartas que foram escritas num contexto muito particular. No ano 661, Paulo estava preso em Roma, onde ele foi transferido a pedido dele, como cidadão romano, ele fez prevaler a seu direito. Quando ele foi preso em Cesareia, no ano 58-59 do nosso era, porque ele proclamou uma verdade. Ele proclamou o mistério do evangelho, que é pregar a Cristo os gentios, as pessoas que não são judeus. Em Jerusalém, isso criou uma grande revolta. As pessoas não entenderam essa mensagem do evangelho do apóstolo Paulo. As pessoas viram que o apóstolo Paulo está criando muito amalgamas, porque ele está começando a trazer pessoas que não são gentios, que não são judeus, gentios, as pessoas estrangeiras dentro da igreja. É uma igreja étnica. Até então, o povo, a igreja, não entendia a seu papel de alcançar povos, nações e culturas. Cristo, ou seja, a salvação era só por um grupo, os judeus, os povos eleitos. Não teve espaço para os outros estrangeiros, mais gentios. Num contexto onde Éfeso era uma das maiores cidades do Império. Ela é a 3ª maior cidade após Roma e Alexandre. Aí, Paulo, nesse contexto, foi preso em Jerusalém, onde ele foi lá fazendo um trabalho missionário, porque Paulo era pastor, ele é plantador, ele era missionário do campo. Ele plantou a igreja na Éfeso, no ano 53 até o ano 56. Depois disso, ele foi embora por um trabalho missionário.
E lá nosso caminho de levar uma doação para nossos irmãos, a igreja que estava aprovado, em Jerusalém, Palestina, teve uma grande família, uma grande crise, uma necessidade ainda mais, uma ênfase sobre o nosso papel, nosso dom que Deus nos deu para a igreja alcançar e servir. Paulo entendeu isso. E Paulo, com sensibilidade, levou doação, alimentos para a igreja que estava em Jerusalém, Palestina, passando por um momento de família, de sofrimento e de fome. E lá, ele apresentou também o Evangelho de Cristo, onde, por isso, ele foi preso. E um dos objetivos por Paulo escrever essa carta da Éfese, além da carta da Éfese, ele escreveu também a carta aos Colossos, que a gente já estudou, e também ele escreveu as cartas a Filemão. Por isso que as 3 cartas são chamadas da carta da cadeia. É não a primeira vez que Paulo foi preso na cadeia. Ele vai ser liberto no ano 61, porque o império vai julgar ele, com cidadão romano, ele vai ser aquitado. Ele vai ser liberto, tá certo? Ele vai ser inocentado, ok? O imperador não vai ver nele um crime que vai lhe dar uma pena. Ele não teve uma pena, ele foi liberto. E Paulo vai ser preso de novo, tá, ok? No ano 68 ele vai morrer na mesma cadeia, depois de sua terceira viagem missionária, ele vai ser preso, ele vai ser condenado em Roma, onde ele vai morrer mártir por amor por Cristo. Estudando a carta de Paulo, ele foi escrito, por isso que Paulo escrevia, não somente por entender. Um dos objetivos por ele escrever essa carta é que ele queria explicar para as pessoas que estavam, aos membros da igreja que estavam na Roma, na Éfese, o porquê ele está preso, o mistério por que ele está preso. Porque tem pessoas novas na igreja. Paulo saiu na igreja há 4 anos, 4 anos que ele escreveu a carta. Ele saiu da igreja no ano 56, ele escreveu a carta no ano 61. 4 anos, tem novos membros, que eu só ouvi falaram. Tem pessoas antigas que conheciam a Paulo, que conheciam a doutrina, o ensinamento dele, que conheciam a visão que ele tem sobre o reino. Mas as novas pessoas, por isso que Paulo, quando ele vai escrever a capítulo 1, ele vai falar o que eu espero que você ouvi falaram de mim. Porque ele estava falando dos novos membros. Ainda mais os gentios que chegaram, as pessoas que não são judeus. Porque a igreja continua e cresceu. Estamos nos 3 primeiros séculos do nosso ar cristão. Essa igreja foi no ano 60, o primeiro século. A gente sabia que o cristianismo conheceu sua apoteose, o maior crescimento nos seus 3 primeiros séculos, no ano 300. A igreja cresceu muito. Em particular, teve um avivamento nessa igreja da Éfese, onde tem multidão que se converteram, pessoas que teve renome grande, teve pessoas que queimaram livros, teve uma coisa muito importante, porque Éfese era um centro religioso muito forte. C'est lá que teve o templo da Diana, uma deessa na época, que é muito adorado. E você vê essa pessoa largava, abandonava as idolatrias, abandonava o vários ensinamentos, vendo a Cristo, através de uma teologia bíblica missionária, de uma evangelho genuína, de uma salvação cristocêntrica, de uma pregação cristocêntrica. Aí, queridos, estamos continuando nessa linha. Aí você vai ver, a gente estudou os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, que são cartas doutrinárias. Os 3 primeiros capítulos são doutrinários, onde a gente viu nossa eleição, o Efésios 1:4, onde Paulo falou de já, somos eleitos, tá certo? Antes da fundação do mundo, o papel da divindade de Cristo, não somente hoje como nossa salvação, mas na nossa eleição. Cristo nos elegeu nele, Deus nos elegeu em Cristo, tá certo? Somos predestinados, todas as obras que a gente faz são as obras que são preparadas da avança, tá certo? Embaixo da soberania e do controle de Deus, ninguém pode fazer. Por isso que, meu irmão, a gente descansa. Missionário precisa ter cabeça, descansar na graça de Deus, na dependência de Deus, na soberania de Deus, meu irmão. Homem pode levantar, as nações se levantam, tem prova, tem, meu irmão, temos em Deus em cima de todas as coisas. Isso faz a força do missionário, é nossa esperança, é nossa força, ela é cristocêntrica, amém? E aí a gente vai continuar estudando umas presilhas sobre a graça de Deus, a doutrina da graça, mas também a gente vamos estudar capítulo 4, a gente estudou do versículo 1 ao versículo 6,
Nos outros último estudo sobre unidade do corpo de Cristo, onde Paulo falou, a igreja que está na Éfeso, as pessoas agora que chegaram, não tem estrangeiro mais, não tem diferenças entre judeus e os não-judeus. E todos são um Cristo Jesus. E que a salvação é pela fé, não é pela etnia, não pelo cor, como se ensina muito. Isso são heresias. Tem várias heresias que aparecem, até várias pessoas que se acham que eles são teologicamente equilibrados, mas quando você olha um pouco o entendimento, as necessidades, a prioridade, o conteúdo, você vê um evangelho exclusivo, meu irmão. Tá certo? Isso está fora do entendimento de Paulo e mais ainda do entendimento de uma teologia da graça. Onde Deus vem agora falar agora, a todos a salvação é somente pela fé, é por judeus e não judeus. Todos carecem da graça de Deus. Tudo carece do perdão de Deus. Tudo carece do privilégio de conhecer esse Deus verdadeiro. Pela proclamação do Evangelho. Isso, mediante da fé, eles vão vir das trevas para a maravilhosa luz. Aí Paulo escreve, como agora os muros são quebrados, as diferenças caíram fora, porque hoje só tem um povo, o povo de Deus, que foi eleito para Deus, que foi chamado para Deus, e Deus justificou seu povo, Romanos 8:30. A todos que Deus elegeu, os eleitos são chamados para Deus. Deus chamou eles. Deus que chamou. Ninguém é missionário porque ele quiser, não. A missão é chamada de Deus. A todos eles são justificados. Não tem mais condenação às que são em Cristo Jesus. Por quê? As coisas passadas são passadas. Todos viraram novo. E Jesus, ele se pagou. Ele pagou a dívida. Não tem mais dívida, meu irmão. E a neles somos glorificados. Porque na nova céu e nova terra, seremos perfeitos como ele é perfeito. Isso são nossas bases, esperança, meu irmão. Isso é o nosso foco. E Paulo ensina isso para a igreja que está na Éfeso. E Éfeso, através da carta da Éfeso, hoje a carta da Éfeso, ela é a carta, quando você pega os 66 livros da Bíblia, a carta mais estudada da Bíblia é a carta das Éfesos. Olha só, ela é ainda autêntica. Ela é ainda actual, através da sua riqueza, através do seu ensinamento. Ok? E tem um pastor que eu respeito muito, o pastor Russell Shedd, ele falou que nos meios de literatura da nossa época, a carta da Éfeso, um dos meios de literatura, carta literária da nossa época. Russell Shedd é um pastor nosso, um teólogo mais conceituado, que tem todo o nosso respeito, que está na glória. E queridos, vamos continuar encore hoje a tocar num assunto. Paulo escreve para a igreja que está na Éfeso, e já a gente vai ver sobre, ele fala, o versículo 7. Ele falou, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o propósito do dom de Cristo. O que acontece? Hoje a gente vai falar sobre os dons, tá certo? Os dons e também a missão. E aí a gente vai ver aqui, a graça, quem foi falar? A graça, uma coisa que é muito importante, foi concedida a cada um de nós segundo o propósito, a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu na altura, levou cativo a cativeiro e concedeu dom aos homens. Quem dá dom é Cristo, meu irmão. Os dons são cristocêntricos. Cristo distribuiu, depois da sua ressurreição, depois que ele subiu, ele foi, primeira coisa, antes de subir, ele desceu na profundidade. O que ele fez lá? Ele foi destruir todas as autoridades, ele submeteu a ele venceu a morte, os princípios de idade foram todos colocados cativos a ele. Ele ressuscitou como Senhor, tá certo? Como vitorioso. Ele subiu no céu glorificado, meu irmão. Honrado, meu irmão. Tá certo? E aí, Jesus se manifestou. Agora, ó Pai, eu subo agora a resolver tudo. A salvação é completa, a obra da cruz é completa, a ressurreição é completa. Agora a gente tem que fazer uma coisa. E tem meus povos que me chamam pelo meu nome. Os eleitos estão lá. Eles precisam de receber capacitação. Eles precisam de receber dons. E o que eu vou fazer? Eu vou distribuir os dons por eles à medida da fé de cada um. Por isso que, meu irmão,
eu entendo, eu vi muitas críticas. Quem acompanha várias pessoas que se diga teólogo, que tem muito meio respeitos, mas também tem pessoas que você vê a carência da limitação das pessoas, através do entendimento da teologia bíblica e de uma teologia missionária, de uma teologia cristocêntrica. Por quê? Uma coisa é ter um PhD em teologia, meu irmão. Mas uma coisa é ter renovação da mente, meu irmão. Uma coisa é acabar com várias faculdades de teologia do mundo, escrever livro, fazer as coisas, exegese, tá certo? Hermenêutica, fazer grego, hebraico. Mas uma coisa é ter entendimento, a renovação da mente. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo, meu irmão? Aí quem eu vi as pessoas atacar os dons espirituais, achando que não, eles querem concentrar. Por exemplo, a gente pega um exemplo prático. Hoje, os pentecostais, eu sou de uma igreja pentecostal com todo respeito, eu nasci numa igreja com 25 anos e fui batizado, membro da mesma igreja Assembleia de Deus. Hoje, 25 anos. No continente africano, onde que passou, eu servi a igreja Assembleia de Deus. Aqui no Brasil, eu servi a igreja Assembleia de Deus. Como também no campo, eu trabalho no projeto missionários interdenominacional, isso aí não tem problema. Como também aqui no Brasil, eu trabalho também não tem problema de interconfessionalidade, porque eu entendi a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo significa o quê? Uma unidade na diversidade, as particularidades, nossas expressões da fé, nossa expressão cultural da fé, não nos eloigna da verdade primeiro, que é a verdade em Cristo, a Bíblia, que é a palavra de Deus, a Trindade em Cristo Jesus, e também a soberania de Deus, a nova céu e a nova terra. Ok? Então isso você vai ver, a igreja, biblicamente, ela é mais unida que a gente pensa. Se a gente tem entendimento bíblico. Você não vai ficar rouba, brigando por coisas que não servem, de segunda classe. Quando você pega as coisas de primeira classe, você vai ver a unidade da igreja. Aí quando você vai ver pessoa que se levanta e fala, não, eu sou tradicional. O que significa tradicionalista? O que a sua tradição te leva? A tradição te fecha a palavra? A tradição se fecha à vontade de Deus? Você não quer mudar? Você não quer acompanhar? Você não quer ter entendimento? Isso que significa a tradição? Porque eu sou tradicionalista. Nós, assembleanos, a gente somos uma das igrejas históricas. Tá certo? Somos históricos. Tá entendendo? A gente somos históricos, a gente somos tradicional, a gente tem histórico. Nos conceitos, nos dogmas, no costumes, uso e costume. É uma das igrejas históricas. Não só no Brasil, no mundo. Mas o que acontece? Se a gente pega um aspecto um pouco teológico. Quando você pega o aspecto teológico, não. Os pentecostais só acham que os dons espirituais. Não. Eu não sou pentecostal, eu não creio no dom espiritual. Os dons espirituais pararam. Meu irmão, o que você quer falar sobre os dons espirituais? Os dons. Porque aí você limita o seu entendimento da Bíblia. Se você quer falar o dom sobre o cura, sobre falar língua, você está falando de uma coisa muito estrita, meu irmão. Está entendendo? Você está falando de uma coisa estrita. Quem dá os dons, quem dá o entendimento é Cristo. Os dons ministeriais, com também os dons da ação da fé, ele nasce em Deus, em Cristo, meu irmão. A fé é um dom. Como também a eleição não vem de nós. É uma obra soberana, exclusiva de Deus. Os dons são obra exclusiva do vitorioso Cristo, que venceu a todas as coisas e se lhe submeteu ao universo para sua triunfa sobre todas as provações e até a morte. O inferno lhe foi submisso. E depois disso, de sua gloriosa ressurreição, ele subiu hoje por eternidade, ele reina. É esse Cristo que administra o dom, capacitação à sua igreja, onde ele é o chefe, o cabeça, segundo o ensinamento de Paulo. Cristo é a cabeça da igreja. E os dons fundados
para Cristo à igreja. Deus concede dom à igreja. Por quê? Por servir. Por servir. Servir quê? O reino. Não sei se você entende, meu irmão. Então é aí o negócio, meu irmão. Se Deus te deu glória a Deus, mano. Você não cura, meu irmão. Agora Deus te deu uma fé por orar por uma pessoa curar. É glória a Deus, meu irmão. A Deus deu o dom de pregar, meu irmão. Hoje estamos num momento muito difícil de evangelização do mundo. Não todo mundo tem coragem que João, o missionário João que está aqui me acompanhando lá no campo missionário. Não todo mundo tem a fé, ousadia, o coragem, a disseminação. Isso é um dom que Deus lhe deu. Tá vendo? Tem muita pessoa que fala rouba, de terno, de camiseta, reverendo, pastor, apóstolo, bispo. Estou aqui cheia no ar-condicionado. Se você mostra por ele o desafio que João está colocando, está vivendo lá no campo, o camarada vai largar a carta pastoral dele. Ele vai cair fora. Então, ele tem coragem. Deus lhe deu coragem. Deus lhe deu entendimento. Deus lhe deu ousadia. É um dom que Deus lhe deu. Por quê? Por proclamar a Cristo onde Cristo não foi proclamado. Uma coisa é vir num país aberto. Uma coisa é ficar no Brasil com igrejas com 1000 pessoas, ficar lá colocando dinheiro, oferta, conto bancário, ficando lá, administrando, pagando salário por pessoas, ficando lá, sua aposentadoria está chica, mais de 10 mil reais do salário, aposentadoria, férias, viajando, telefone, secretaria, aí é uma coisa é viver isso, meu irmão. Outra coisa é ir onde não tem nada, meu irmão. É um coragem, ousadia. Isso não significa que você está... Não, Deus está abençoando cada um onde que ele está. Deus distribuído segundo a nossa capacidade, a fé de cada um, o entendimento de cada um. Porque também Jesus não dá um dom, não dá um peso que vai matar uma pessoa, não. Ele te dá um dom, ele te concede um dom, ele te dá uma capacidade à medida da sua fé, à medida da carga que você pode levar, meu irmão. Tá entendendo? Tá entendendo o entendimento um pouco do negócio? A mesma coisa que a salvação, ela não vai matar, mesmo se você morre, você está salvo. Por isso que Lucas vai dizer, escuta bem, quem morre, se você quer salvar sua própria vida, você vai morrer. Mas se você morre por amor por Cristo, você vai viver. Mesmo se você morre. É uma morte pela fé. Entendimento da morte. Mas não todo mundo que entende isso. Tem muitas pessoas que estão com medo, que caem fora. É outra coisa, não tem entendimento. Tem pessoas no contrário, que moram glorificando a Deus. É outro entendimento da morte. Aí, queridos, uma coisa que é muito importante. Ora, que quer dizer subir. Então, Jesus subiu e desceu, porque, como ele falou, ele concedeu algum dom, através do seu chamado, através da sua identidade, de Deus Senhor. Senhor. Jesus não será mais Salvador, mas hoje ele vive um Senhor, Senhor do universo. E todas as coisas são embaixo do seu controle. E através da igreja, a igreja é um mecanismo, a método, a única método exclusiva, através de que os dons que foram dados por os membros da igreja, Deus está alcançando povos, nações e cultura. A igreja é o único meio. Eu não estou falando da placa. Eu não estou falando da denominação. Eu estou falando da igreja na visão do apóstolo Paulo. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, ele falou de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja bíblica, uma igreja em Cristo, uma igreja unida pela fé nas coisas primárias. Não é uma igreja que está lá, criança, bebezita, tá certo? Uma igreja criancinha lá, analfabeto, uma igreja imatura, não. Uma igreja limitada, não. Uma igreja madura. Uma igreja que veio sua realidade espiritual em Cristo Jesus. A base das verdades escritural. E ter esse entendimento que o apóstolo Paulo tem. De uma igreja glorificada em Cristo Jesus. Uma igreja incorruptível, indestrutível. Uma igreja vencedora. É nessa igreja que Jesus administrou
através da sua soberania, Deus fez de alguns apóstolos, o versículo 1. Outro, profetas. Outros, evangelistas. E outro, pastor, mestres, doutores. Tem outra tradução, mestres, doutores. Ok? Com visto ao aperfeiçoamento de quem? Por que Deus deu os dons? Para aperfeiçoar os santos. Esse é o objetivo do dom, meu irmão. O dom não é por matar. O dom não é por sem vangloriar, meu irmão. O dom não por se demonstrar. Demonstração do poder e da autoridade. Não, meu irmão. Longe daí. Deus resista a tal prática. Porque a Bíblia não diz que Deus resiste os orgulhosos. Ele faz o graça aos humildes. Humilde de quem? Do coração e do mente. Deus deu o dom para aperfeiçoar o quê? Os santos. Para plantar o quê? Os ovelhas. Jesus falou, Pedro, vai, bem, os ovelhos. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai guiar das ovelhas. Aqui os dons ministeriais são usados, Deus dá esse dom para que as pessoas consigam administrar o cuidar do rebanho, do povo, dos santos. Tá certo? É um objetivo exclusivo, único. Não é o objetivo de supremacia. Não. Não é o objetivo de valores inter-humanos, não. É uma graça que Deus dá e você viver na igreja. Não tem uma pessoa na igreja, uma pessoa eleita que não tem dom. Isso não existe. Isso não existe, segundo o entendimento de Paulo. Eu subscrevo nesse entendimento do Paulo. Não tem uma pessoa dentro da igreja, eu estou falando da igreja bíblica, igreja universal, a base da eleição, a base da doutrina bíblica. Os eleitos em Cristo Jesus, os salvos, que tem seu nome escrito no livro da vida. Não tem uma pessoa que não tem o dom. Não existe. Não existe uma pessoa a quem, nas distribuições dos dons, os talentos, Jesus distribuiu a todos. Mas não tem unanimidade nos dons. Não tem conformidade nos dons. Tem diferenças à medida da fé e da pessoa. Da utilidade, dos papéis, do ministério de cada um. Isso se entende maior ainda no objetivo da unidade da igreja. Da mesma forma que não temos uma igreja uniforme, temos uma igreja diversa, aspecto teológico, até na interpretação da verdade, a gente tem nossas particularidades. Por exemplo, hoje, e você vai ver, com todo respeito, tem pessoas que falam, não, eu não creio no dom. Mas você crê no quê? Não, eu creio na defesa da fé. Defesa da fé de quê? Meu irmão, hoje, mais que antes, hoje já estão vivendo a realidade absoluta de voltar nos dons. Hoje, o mundo está embalado. A gente precisa, em todos os aspectos sociais, nas relações interpessoais, pessoas capacitadas, equilibradas, doutrinamento firme na fé, por defender a fé cristã. É isso, meu irmão. O mestre doutor não é teólogo, não é uma pessoa que fica lá lendo grego, fazendo exegese, hermenêutica. Meu irmão, não. É uma pessoa prática. Hoje a ciência precisa de teólogos. Ciência precisa dos crentes que vão alcançar, no meio de uma cosmovisão bíblica, as esferas do conhecimento. Essa é a realidade, meu irmão. Não tem como sair. Antigamente, teve uma separação. A igreja, através da sua limitação, nossas lideranças não entenderam esse papel. A igreja se afastava. Até na política. A igreja não fazia política. Até no Brasil. Quem chegou no Brasil, eu gosto muito, quem entra num país, num lugar, eu gosto muito da cultura, eu gosto muito de história, de entender história. Uma coisa que eu procuro saber sobre história da minha igreja, da Assembleia de Deus. Estava no Belém, eu fui no Nordeste, eu fui no Belém do Pará, onde começou a primeira igreja da Assembleia de Deus no Brasil, para missionários.
E foi em todas as cidades onde puseram os primeiros missionários da Assembleia de Deus que chegaram no Brasil. Eu fui na biblioteca. Hoje temos uma biblioteca da Assembleia de Deus, tem arquivos. Eu fui lá, pesquisei, como pesquisador, porque quero ter entendimento. Eu não quero ser mal ouvir. Hoje eu tenho condição de ir explorar esse campus. E uma das coisas que eu entendi também, eu queria ver como que isso se manifestou nas culturas. Eu ouvi falar que na época, no Brasil, até um tempo recente, a igreja estava resistente ao futebol, o jogo. Não pode ser palmeirense, não pode ser... Eu sou hoje, hoje agora tem que lembrar. Tem minha caneta de Palmeiras. No Rio sou fluminense, Flamengo. Sou do Flamengo, tá certo? No Sul sou de Grêmio. Não tem nenhum problema, irmão. Tá certo? No Mali, eu terço pro Zeglon. No Paris, eu sou do PSG. Tá entendendo um pouco o negócio? Não tem nenhum problema, irmão. Aí você vai entender os primeiros entendimentos, só para fechar esse entendimento, você vai ver os primeiros chegados. Não pode jogar futebol. Você está disciplinado. Colocar uma pessoa no disciplina porque ele estava jogando bola. Não pode. No celular, eu vi o Pernambuco. Estava um Surumbi. Eu fui no Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu fui no Barbara. Eu fui no Crato. Eu fui na divisa com Bahia. Eu fui no Salvador. Eu fui no São Luís do Maranhão. Não só como acadêmico, universidade, mas também como missionário e pastor, trabalho com as igrejas, entender as realidades. E aí vários falam, não, aqui me lembra, não pode, celular, quando o celular chegou, é demônio, é Satanás puro. Satanás puro. Tem pessoas que não podem bater a mão, tapa a mão na igreja, tem pessoas que vem, te pega, te coloca fora, não pode bater a mão. Essa é o quê? Essa é um problema do choque de uma sociedade resistente a agir ou ação da perfeccionamento de Deus. Mas hoje a gente está crescendo porque as pessoas se encontraram com conhecimentos. As pessoas ficaram abordando através do voyage, essas pessoas viajaram, foram para outro país, encontraram outra realidade, na academia, os jovens foram na escola, na universidade, eles aprenderam a ciência, no seminário, teologia, interculturalidade, interdisciplinaridade, as relações interpessoais influenciaram de maneira positiva na ciência, na igreja, no atendimento na igreja. Hoje a gente tem seminários, tem copa, tem times, jogo intercâmbio entre igrejas, tem pessoas que usam o celular. Hoje, com a pandemia, a gente está usando em todos os países do Brasil, a gente está fazendo cultos online. As pessoas estão usando aqui a internet, os novos meios de comunicação novas. Essas são realidades, meu irmão. Essas são realidades. Essas são realidades. A gente não pode tirar essa realidade. Aí, uma pessoa fala, não, eu sou X. O que acontece? Eu tenho a doutrina. A minha doutrina é a minha igreja. Por quê? A gente tem hermenêutica, a gente tem a mera hermenêutica, a gente faz nossa pregação é expositiva, ela é assim. Onde que foi tirado esses métodos? Esses entendimentos vieram de quê? Vieram de uma interpretação, ou seja, de uma aplicação, de uma método científica. A método, a gente chama na pedagogia, na ensino e trabalho com formação dos professores, a gente fala de métodos ativas. Nas métodos ativas, isso leva ao entendimento da exploração do texto e da aplicação disso, respeitar o cor do texto, no contexto. Acabou. Não tem outro mistério que isso, meu irmão. É isso por quê? Porque tem pessoas que teve a oportunidade de estudar melhor as universidades. É isso que precisa hoje. Hoje é dom. O mesmo pessoa que critica os dons, eles estão correndo através disso do conhecimento. Então tem uma contradição na interpretação e na percepção dos dons. E hoje é uma realidade. Hoje o dom é essencial, mas ainda ela é bíblica e também ela é mais ainda exigente. Ela é exigente, é necessidade, ela é vital para nós, para aperfeiçoar uma igreja. Por quê? A igreja de hoje,
não é a igreja com quem Paulo está escrevendo o ano 60 do era cristão. A igreja é pouco. Hoje a igreja cresceu muito. Estamos num mundo que virou mais ainda complexos. Tem outros novos desafios que a igreja tem que responder. Porque se a gente tem que aperfeiçoar nossos membros, a igreja tem que estar na altura dos membros. Os lideranças têm exigência de se formar em todos os aspectos. Senão, vai ser um desfuncionamento. E não vão conseguir entender, comunicar nem com a igreja. Porque o entendimento, o linguagem, a figura que ele vai usar vai ser desconhecido ou mal entendido. Ou seja, ele vai ser longe da realidade da sua rebanho, da sua igreja. A objetiva do dom aqui é um dom para aperfeiçoar a igreja. Agora, falar do dom só por falar língua, cura, esse é outro negócio, meu irmão. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Todos dons. O que você acha do mestre? Do dom do mestre? Hoje não tem mais os mestres. Mestres viraram teólogos. Hoje, evangelista. Tem um pouco. Apóstolos. Eu não sei. Mas o único dom que vale hoje é pastor. O único dom que vale hoje, entre aspas, que é visível, vivenciado, é do pastores. Até esse que se chama apóstolos, estão do cargo pastoral. Se confunde com pastores. Apóstolos são plantador da igreja. Apóstolo não é uma pessoa. Apóstolos são pessoas que são mandados, pessoas separadas, apóstolos, pessoas misaparam, são como missionários. Comissionados. Não uma pessoa que está lá, numa 200, 400 igrejas. Não, isso não é apóstolo, meu irmão. Isso é um administrador. Tá certo? Isso é administrador. Agora, hoje, o único ministério que vale hoje é pastor. Todo mundo se confunde no pastor. Camarada é profeta, é pastor. Agora, os dons. Hoje, mais uma vez, os dons, Deus, quem dá o dom é Deus. Não é merecido. Não é obrigatório, não é merecido, não é étnico, não é privilégio de um povo para outro. Por isso que o mundo entende, e falou isso aqui sobre história das missões. Você vê missões colonialistas. Os missionários que chegaram no continente africano achando que negro, o preto, o negro, não tem condição de resistir no pecado. Por quê? O pecado, o negro nasce no pecado. Então, são povos malditos. Ou seja, hoje, até hoje, eu conheço pessoas que não acreditam na salvação do muçulmano. Como também eu vi pessoas que não acreditam que Deus transforma um homossexual, um gay, um travesti. Entendeu? Independente da tese que vai ser equivocado, nós hoje precisamos de pessoas que têm entendimentos bíblicos. Entendimentos que têm fundamentos autênticos. A base do real, do momento. Hoje eu tenho certeza que se os missionários que disciplinaram as pessoas que compraram celular, ou colocaram a internet na igreja, hoje se eles estavam hoje aqui, ele ia a mesma atitude que os outros teve. Hoje, eu falo exemplo com você, é um orgulho saber que João, ele está lá, ele é senegalês, ele está lá.